No resumo da novela Força de Mulher de hoje, depois que Sirin maltrata o gato de Nissan, a menina descobre tudo e decide se vingar da vilã. Nissan conta para Satilmes o que aconteceu e o garoto bola um plano para desmascarar Sirin na frente de todos. Durante um momento de confraternização, Satilmes revela a verdade para Emre e dispara: "Aquela mulher me maltratou, pai!" Revoltado, Emre decide demitir Sirin, mas a vilã perde o controle. Explode de raiva com as crianças e faz o inesperado, deixando todos chocados. Fique até o final para saber cada detalhe. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal. Agora bora para o resumo de hoje. Nesse capítulo, Bahar e seus filhos chegam à cafeteria de Emre, trazendo o gato que Sirin havia abandonado. Com delicadeza, Bahar explica que levou o animal para tomar um pouco de ar fresco e, como eles gostam de animais, decidiu trazê-lo com eles. Emre convida Bahar para se sentar, mas ela diz que não pode ficar muito tempo. Ainda assim, Arif e Emre insistem, e todos acabam se reunindo para uma refeição em grupo. Emre chama Sirin, que acha que ele está a convidando para sentar com eles. No entanto, ele apenas pede que ela pegue os cardápios e arrume a mesa, pois naquele dia ela iria servi-los. Visivelmente constrangida, Sirin solta a cadeira e, contrariada, vai cumprir a ordem. Durante a refeição, Bahar comenta com Arif que viu Yusuf na praça. Arif brinca dizendo que talvez seu pai tenha arrumado uma namorada e esteja fazendo ginástica por causa disso. Bahar cai na risada. Em seguida, Arif pede discretamente que Bahar tire a luva e, sem que os outros vejam, segura sua mão com carinho, um gesto de amor silencioso entre os dois. Nissan, ao abaixar-se para pegar um objeto no chão, flagra os dois de mãos dadas. Espantada num primeiro momento, ela logo compreende e sorri, feliz pela mãe. Enquanto isso, Satilmes percebe que Nissan está com raiva de Sirin e pergunta se ela a irritou novamente. Nissan, indignada, responde que Sirin abandonou seu gato de propósito no parque e que se não tivessem ido atrás dele, teriam perdido o bichinho para sempre. Revoltado com a situação, Satilmes começa a planejar algo para desmascarar Sirin na frente de todos. Logo em seguida, Emre se aproxima do filho e diz que o ama muito. Satilmes aproveita o momento para colocar seu plano em prática. Ele afirma em voz alta que isso é mentira e que seu pai não o ama. Emre, surpreso, pergunta de onde ele tirou isso. Satilmes aponta diretamente para Sirin e diz que a cabeça de cachos foi quem falou isso, que ele era um menino de rua, que seu pai não o amava e que por isso sempre o deixava com a mãe. Sirin, tentando se defender, começa a rir, dizendo que o garoto está mentindo. Mas Satilmes continua. Revela também que Sirin disse que Seida prefere ficar com Arda do que com ele. Nesse momento, Nissan se enche de coragem e encara a tia. Diz que tudo que Satilmes contou é verdade, que Sirin tentou bater nela, mas Satilmes a defendeu, e que ela realmente o chamou de menino de rua. Duruk também entra na conversa e reforça as acusações, dizendo que Sirin pegou o videogame de Satilmes e ameaçou quebrá-lo. Diante de todas essas revelações, Emre explode de raiva. Ele exige que Sirin pegue suas coisas e vá embora imediatamente, pois está demitida. Sirin, revoltada, grita: "Você sabe o que o idiota do seu filho fez?" Mas Emre não quer ouvir mais nada. Grita de volta, mandando ela calar a boca, pegar as coisas e desaparecer, pois não quer vê-la nunca mais. Sirin, furiosa, faz um escândalo. Grita diante de todos: "Eu vou embora! Eu nem queria ficar nesse chiqueiro! Espero que vocês morram!" Descontrolada, começa a quebrar objetos da cafeteria, gritando que não precisa daquele dinheiro e nem daquele trabalho de merda. Todos ficam assustados com a cena, mas ninguém interfere. Após o caos, Sirin vai embora, deixando um rastro de destruição. Emre, envergonhado, pede desculpas aos clientes pela confusão. Nesse momento, Arif percebe uma câmera instalada e decide ir até a cozinha conferir as imagens. A vilã chega em casa, ainda transtornada. Enver estranha o fato de ela ter voltado mais cedo e pergunta o que aconteceu. Sirin, com raiva, responde que pediu demissão, alegando que todos foram grossos com ela. Diz ainda, em tom de deboche, que Enver pode esquecer o sonho de ter uma filha garçonete. Enver, calmo, pede para ela não gritar. Diz que nunca desejou isso e não entende de onde ela tira essas ideias. Mas Sirin continua furiosa. Grita que não conseguiu fazer faculdade por culpa dele
e que tudo o que deixou de conquistar na vida foi por sua causa. Nesse momento, Enver perde a paciência. Diz que Sirin precisa parar de falar bobagens e encarar a realidade. Afirma que a vida dela está daquele jeito por causa da obsessão que ela tem por outras pessoas e que tudo o que está vivendo é o preço das coisas ruins que fez, mas que ela se recusa a enxergar. Sirin, indignada, rebate com mais uma acusação. Diz que se Enver não tivesse recebido Bahar em casa, Hatice ainda estaria viva e eles ainda teriam a casa. Enquanto isso, Nisan e Doruk estão na casa de Satilmis. As crianças brincam de verdade ou consequência. E Satilmis pergunta para Nisan se ela tem namorado. A menina responde que não. Quando chega a vez dela perguntar, Nisan hesita. Mas Doruk a incentiva a perguntar se Satilmis tem namorada. Satilmis, esperto, responde que não tem, demonstrando certo interesse por Nisan. A menina, no entanto, não gosta muito da resposta e diz que não era isso que queria saber. Logo depois, Doruk reclama que o cinto da calça está machucando. Nisan pede que o irmão se levante para ela poder tirar. Enquanto ela ajuda o menino, Satilmis observa em silêncio e, ao ver o cinto sendo tirado, tem um gatilho emocional. Lembra-se dos momentos em que seu pai adotivo o agredia com violência. Tomado pela lembrança, Satilmis quebra o silêncio e pergunta qual foi a pior surra que Nisan e Doruk já levaram. Os dois, inocentes, dizem que nunca apanharam. Satilmis fica surpreso, mas disfarça, mente dizendo que também nunca apanhou. Enquanto isso, Sirin se aproxima de Enver, dizendo que precisa conversar com ele sobre sua demissão e garantir que tudo foi diferente do que pode parecer. Enver, paciente, pede que ela explique o que aconteceu. Sirin, assumindo seu papel de vítima, começa a dramatizar. Conta que todos estavam reunidos para tomar café da manhã, mas ninguém a chamou para se sentar. Queriam apenas que ela servisse a mesa. Disse que todos estavam prontos, felizes, mas a ignoraram completamente. Enver, visivelmente sem paciência, escuta em silêncio. Sirin continua reclamando, dizendo que Bahar não parece sua irmã e que até pediram para ela levar água para um gato. Em seguida, começa a falar mal das crianças, dizendo que elas exigem demais e que Nisan, em especial, é uma menina horrível. Nesse momento, Enver se irrita. Diz que já ouviu o suficiente e que precisa ir trabalhar. Sirin, indignada, acusa o pai de sempre tomar o lado de Bahar e só acreditar nela e nas crianças. Mas Enver, cansado da conversa, vai embora, deixando Sirin falando sozinha. Enquanto isso, Arif procura Seida e diz que precisa conversar com ela. A mulher o convida para entrar em sua casa e pergunta o que ele tem a dizer. Arif, então, mostra a gravação com a confissão de Sirin. Seida fica em choque ao ouvir tudo. Desesperada, ela tenta sair para ir atrás de Sirin, mas Arif a impede. Seida, nervosa, diz que precisa acabar com a vilã, pois se ela não fizer isso, Bahar o fará. E se for ela quem agir primeiro, pelo menos Bahar poderá cuidar de Arda. Arif segura os braços de Seida e lembra que ela prometeu se manter calma. Seida, revoltada, grita que Sirin é uma assassina e matou Sarp. Pergunta se não deveria contar tudo para Bahar. Arif diz que ainda não, pois é preciso ter certeza de que Sarp realmente morreu por culpa de Sirin. Seida insiste, dizendo que a gravação já é uma prova e que eles deveriam entregar para a polícia. Mas Arif explica que a justiça não funciona assim e que são necessárias provas materiais. Seida, aflita, pergunta o que podem fazer. Arif revela que foi até o hospital para verificar se havia câmeras de segurança, mas infelizmente não encontrou nenhuma. Seida, então, tem uma ideia. Se não for possível colocar Sirin na cadeia, talvez possam interná-la numa clínica psiquiátrica, já que ela representa um perigo real para outras pessoas. Arif concorda com a ideia e diz que Sirin havia começado um acompanhamento com um médico, mas depois abandonou. Se esse médico afirmar que ela é uma pessoa perigosa, aí sim podem fazer uma denúncia. Ele explica que, nesse caso, a denúncia precisa partir de um familiar, principalmente de Enver, que mora com ela. Arif reforça que Seida não pode contar nada para Bahar, pois ela poderia agir por impulso. Seida concorda e, determinada, liga para Jali pedindo informações sobre o médico que acompanhava Sirin. E esse foi o resumo de hoje.
Sirin finalmente recebeu o que merecia. Mas será que ela vai se vingar? Não perca os próximos capítulos. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou da atitude dos Satyumis e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!